Fala, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Então, estou passando por aqui para mais um programa do Cientista Trainee e hoje eu vou abordar sobre uma experiência que eu estou vivenciando nesse momento, que é basicamente a minha aplicação para o mestrado. Apesar de eu não ter concluído a minha graduação principal, eu decidi fazer essa aplicação para tentar ter um pouco da experiência de como é aplicar para o mestrado, de entender se isso é de fato o que eu quero. Porque durante muito tempo eu achei que a vida acadêmica era o meu sonho. Iniciando na vida acadêmica, eu percebi que não era bem assim. Então, com o passar do tempo, eu venho repensando muito o que eu quero para a minha jornada, e por essa razão eu decidi que eu vou aplicar para o mestrado e quero vivenciar essa experiência da melhor forma possível. E o processo basicamente vai ser algo bem simples, eu vou aplicar para uma instituição da região. Por enquanto, não quero dar detalhes, eu quero primeiro viver esse momento, entender como ele vai se dar e ir compartilhando aos pouquinhos, dando detalhes a depender de como desenrolar todo esse processo, mas vai ser basicamente um processo seletivo de duas etapas. A primeira vai ser a apresentação de documentos e a apresentação do anteprojeto de pesquisa e um projeto de intervenção, e a segunda etapa vai ser uma entrevista. Por sorte, todo o processo seletivo vai ser através do meio virtual, então isso vai facilitar muito a chance de eu conseguir participar desse processo seletivo. Se fosse presencial, qualquer uma dessas etapas, muito provavelmente eu não estaria participando. Então, eu gostaria até de parabenizar e de dizer que processos seletivos de programas de graduação, de pós-graduação, do que for, programa de pesquisa, o que você tiver em mente, seja um programa de extensão, seja um programa de pesquisa, seja um grupo de pesquisa, um grupo de estudos, se possível, sempre que for viável, eu sempre vou recomendar a realização de processos virtuais, porque isso acaba dinamizando um pouco todo o processo de participação, viabilizando a participação de mais pessoas dentro desse universo, a troca acaba sendo mais legal. Então, para mim, está sendo algo muito importante o fato de ser virtual, e por conta disso, já estou cuidando da primeira etapa. Eu tenho até o dia 31 para elaborar o meu projeto de pesquisa e já começar a levantar todos os documentos. Eu percebo que uma etapa que costuma dar problema é essa primeira fase, porque eles listam uma série de documentos. Realmente tem uma bateria de documentos pessoais, institucionais. Então você tem que levantar tudo isso, preencher todos os formulários e entregar. Se fosse presencialmente, eu imagino o procedimento que seria, né? Seja uma burocracia gigantesca. Por ser virtual, acaba sendo um pouco mais dinâmico, mas eu percebo que, de fato, é uma série de documentos que tem que ter muito cuidado. Então, eu abri aqui um documento de texto, eu listei todos os documentos que eu preciso entregar, e a partir disso, eu estou preenchendo, olha, esse aqui eu já tenho, esse aqui eu não tenho, esse aqui eu preciso mexer, esse aqui eu vou precisar pedir para tal pessoa. Então, eu estou listando tudo já para me preparar, para que no dia 30 eu tenha tudo em mãos, que não falte nada. Porque se faltar um documento, eu já não vou poder mais aplicar e eu perco o processo seletivo já na primeira etapa, que por mais que ela pareça ser bem simples, o que eu mais pude encontrar na internet, quando eu parei para pesquisar sobre a experiência de outras pessoas que participaram desses processos seletivos, que a parte que mais costuma eliminar pessoas é a parte inicial, de aplicação de documentos. A gente tem que levar tudo. E quando é presencial, ainda é um pouco mais complexo, porque tem todo um procedimento de entrega. Então, se você esquecer um documento, você está na fila lá para poder entregar, ou vai entregar via Correios, e aí você não sabe que esqueceu de um documento. Então, tem uma série de problemas que podem surgir a partir disso, e é muito importante ter muito cuidado. Passando dessa fase, eu vou partir para a fase que mais está me deixando ansioso, que é a construção do anteprojeto de pesquisa. Eu escolhi pesquisa porque é o que eu quero fazer. Eu escolhi um tema que contempla várias áreas que eu gosto, então eu vou trabalhar com política pública, eu vou trabalhar com o direito, vou trabalhar com uma série de questões, então eu estou bastante empolgado, mas eu reconheço que eu estou com muito medo. Eu não posso negar que, assim, aquela ansiedade gigantesca do tipo, o que é que eu vou fazer, como é que eu vou escrever, o que é que eu vou colocar aqui. São tantas possibilidades, e aí eu tenho um limite de 10 páginas, contando com a capa, então eu tenho que mensurar tudo que eu tenho que colocar ali. Eu tenho que colocar um título, eu tenho que colocar uma contextualização do que eu estou apresentando, eu tenho que apresentar o problema da minha pesquisa, o que eu quero resolver, né? Qual a pergunta norteadora de todo o meu trabalho, eu tenho que apresentar os objetivos gerais, específicos, eu tenho que apresentar a metodologia, os procedimentos metodológicos que eu pretendo utilizar durante a construção da pesquisa. Eu gostaria de trabalhar somente com revisão bibliográfica, mas eu sei que não vai ser possível.
eu estou tomando muito cuidado com todo o procedimento que eu estou levantando nas minhas pesquisas, porque é muito importante colocar algo que eu de fato consiga fazer, para não colocar algo extraordinário que esteja completamente fora do meu alcance e acabe sendo alvo de eliminação logo ali naquela etapa inicial, né, onde eles vão avaliar o anteprojeto. Então, estou tendo muito cuidado com isso. Tem que estabelecer um cronograma, então já tem que pensar, eu tenho 2 anos para fazer a pesquisa, eu vou pesquisar muitos vídeos para entender como é que as pessoas costumam estabelecer o cronograma, mas eu já tenho algumas visões iniciais de, olha, eu vou levantar dados até o mês tal, depois desse mês eu já começo a fazer as comparações, porque eu quero construir ao final toda uma análise de políticas públicas, de uma série de outras coisas que eu espero poder compartilhar com vocês muito em breve. Não posso compartilhar ainda, mas eu espero que, se tudo der certo, eu possa compartilhar. E se eu conseguir passar por essa experiência, eu quero contar cada etapa. Então, eu até comentei com um amigo recentemente que, tipo, quando eu criei esse podcast, eu queria ser um espaço, eu queria criar um espaço onde as pessoas pudessem encontrar um conteúdo que eu gostaria de assistir, de consumir. Então, quando eu quero compartilhar sobre essas experiências, é porque eu já procurei sobre essas experiências na internet. Eu já vi tudo que eu pude. E sempre acaba faltando. Então, eu quero poder compartilhar toda essa experiência. Se der errado, eu quero compartilhar como foi ter dado errado. Se der certo, quero compartilhar como foi ter dado certo. E compartilhar cada etapa, cada momento dessa experiência. Até depois que eu passar dessa etapa de construção do projeto, depois que eu passar pela entrevista, eu quero ir compartilhando para aproximar vocês dessa experiência e tentar realmente criar um conteúdo que eu gostaria de consumir, que eu sinto falta quando eu pesquiso na internet. Então, tenho que estabelecer isso, tenho que levantar as referências bibliográficas que eu pretendo utilizar no trabalho e tenho que colocar as referências bibliográficas que eu utilizei para construir o anteprojeto. Então, eu estou nessa correria agora, fechando os documentos, já começando a construção. Eu quero terminar tudo até o dia 15. A partir do dia 15, eu já quero começar a convocar pessoas que tenham contato comigo, que tenham interesse em dar uma olhada no material, que queiram revisar. Eu sempre coloco no Google Docs, porque eu sei que no documento do Google eles já fazem uma revisãozinha ortográfica, então já é legal se tiver deixado passar alguma coisa, e também passar para pessoas próximas que tenham interesse em ter acesso ao que foi construído e que queiram colaborar de alguma forma. Então, toda ajuda é mais do que bem-vinda. Uma das coisas que eu tenho em mente é que todo projeto, do início ao fim, eu quero colocar referência bibliográfica. Eu não quero falar sobre nada sem ter uma base para poder amparar aquilo que eu estou falando. Então, isso é o que eu já eu sempre parto desse princípio. Se estou fazendo um trabalho da faculdade, por exemplo, eu sempre tento colocar referência de tudo que eu estou falando, para dar base, para justificar, olha, eu estou falando isso aqui por causa disso, disso, disso. Eu achei nesse livro, eu achei nesse site, eu achei nessa pesquisa. Então, eu tomo tudo isso como referência para poder amparar aquele meu trabalho. E assim eu quero fazer também com o projeto de pesquisa. Eu estou muito ansioso, eu estou naquela sensação desesperadora do tipo, se não der certo. E eu acho que o meu medo não é nem se não der certo, é se der certo. E aí, se for aprovado, eu vou ter que, de fato, passar 2 anos conduzindo esse trabalho, participando das aulas. Eu acho que o mestrado é uma experiência muito legal, a partir do que eu já assisti. Então, quando eu iniciei a minha experiência acadêmica, eu passei muito tempo vendo aulas de mestrado, de grupos de pesquisa de outras instituições, fora do meu estado. E aí, vendo essa produção, essa experiência, essa dinâmica, eu achava muito legal, porque sempre tinha um texto que era sorteado, uma pessoa ficava responsável por apresentar esse texto na aula e os estudantes iam discutindo aquele conteúdo. Então, era sempre um processo de construção coletiva. Eu sempre pude perceber que quem estava na posição de estudante sempre tinha uma participação muito mais ativa. Não tinha aquela perspectiva passiva de estar ali parado e recebendo conteúdo. Não, é uma questão muito mais ativa de participar, de discutir, de debater, de construir coletivamente conhecimento. Então, isso sempre chamou muito a minha atenção. Eu não sei como vai ser, mas eu estou bastante empolgado e eu sei que tem essa questão de apresentar trabalhos, tem essa questão de apresentar textos, resenhas, artigos. Então, isso acaba sendo muito mais um método de avaliação do que, de fato, fazer uma prova, como habitualmente costuma ser feito na graduação. Então, eu estou muito empolgado e eu não sei o que vai ser, e eu acho que o meu medo, de fato, não é nem perder, mas é passar. Perder sempre tem uma certa ansiedade, porque você vai gastar muito tempo construindo todo aquele projeto. E saber que ele não foi aceito é um pouco desanimador, você acaba se sentindo um pouco mais cansado, porque foi uma experiência que demandou da sua atenção, que demandou do seu foco, que demandou do seu tempo, da sua vida. Então, isso acaba sendo uma experiência que, sim, acaba deixando você um pouco mais triste, mas, sem sombra de dúvidas, o passar me deixa muito mais ansioso, porque a responsabilidade é muito grande. Então, eu estou nesse momento, eu só queria compartilhar mesmo essa etapa inicial,
Assim que eu tiver novas informações, assim que eu tiver novidades sobre o processo seletivo, sobre até o projeto de pesquisa, eu espero estar compartilhando. E para esse primeiro momento, eu queria dizer que eu já comecei a construção, separei os documentos, iniciei a construção, já determinei qual vai ser o nome, já achei a primeira referência bibliográfica que vai nortear o meu trabalho. Eu acho que ela vai ser a referência mais importante, não tem como. Eu percebo que algumas vão ser mais importantes porque elas acabam trazendo a ideia geral do que eu queria passar. Então, eu vou acabar aplicando essa referência em quase todo o corpo textual, porque ela vai ter sempre aquele norte, né, que eu trouxe desde o início, aquilo que eu pensei para o que eu quero pesquisar. Então, algumas referências vão ter uma ênfase um pouco maior, mas eu pretendo trabalhar com a diversidade de fontes. Então, se eu puder ter sempre, a cada sessão, duas referências bibliográficas diferentes, eu vou fazer. E se eu conseguir mais, eu ainda pretendo colocar mais também. Então, se eu conseguir 2, 3, 4, 5, melhor ainda, porque torna o trabalho cada vez mais diverso. Mas eu sei que é complicado, são só 10 páginas, a gente já perde uma página na capa, então são 9 páginas, tem tudo uma regra de formatação, onde as margens são um pouco diferentes, então isso já consome página, aí tem o espaçamento, tem a fonte, então tudo isso vai reduzindo o espaço disponível, tem todo aquele espaço que a gente costuma dar entre as sessões, então tudo isso vai fazer com que o espaço para a construção de um corpo textual mais denso não aconteça, e eu acho que a ideia de fato é essa mesmo. Se é para ser um projeto de pesquisa, não é para ser a pesquisa em si, eu não vou fazer as 150 páginas ali, ali é só para apresentar o que eu quero fazer, então eu vou precisar ter muito desse cuidado também, de acabar não extrapolando o número de páginas e não exagerando, porque é para ser um projeto, é para ser algo simples, mas completo. Então tem que ter tudo o que se espera, tudo aquilo que a banca espera de mim. E isso já é apresentado no edital, então é bem tranquilo também. Lá está tudo muito bem explicado, o que, é que a banca espera de você. Então, acho que é isso. Só queria compartilhar mesmo esse momento, essa ansiedade, essa sensação, e dizer para vocês que assim que eu tiver novidades, eu estarei compartilhando. E assim como eu já tenho a programação de apresentar alguns conteúdos, futuramente convidar outras pessoas, agora nós teremos uma terceira vertente de trabalho, que é esse momento de compartilhar como tem sido essas experiências do meu dia a dia, como é que eu tenho me sentido, como é que tem sido para mim. E se você está passando por uma experiência semelhante, manda e-mail, manda mensagem, bora conversar. Quem sabe você não pode ser chamado, pode ser chamada para estar aqui, para estar conversando, para estar discutindo sobre essa experiência. Então, todo mundo é muito mais do que bem-vindo, muito mais do que bem-vinda, e eu conto com vocês daqui para frente. Desejo para vocês uma excelente semana, quando comigo para que precisar, e até mais.